Você já se perguntou por que ainda está vivo, depois de tantos anos? Por que Deus preservou seu coração batendo, enquanto outros já partiram? A resposta vai transformar completamente como você vê cada dia restante de sua vida. Não é acaso, nem sorte. É porque Deus ainda tem um propósito urgente com a sua vida. O céu não preservou você para viver no comodismo, mas para cumprir a missão que só você pode realizar. Quantas vezes você já se perguntou por que ainda está aqui? Por que, após tantos anos de vida, tantas batalhas enfrentadas, tantas lágrimas derramadas, o Senhor ainda mantém seu coração batendo? Há propósito divino em cada respiração que você toma neste momento. Charles Spurgeon, aquele gigante da fé que tocou milhões de corações, uma vez disse que Deus não desperdiça nenhum só dia de nossa existência. Cada manhã que você desperta é uma nova oportunidade que o Altíssimo coloca diante de você. Não é coincidência que você chegou até aqui. Muitos dos seus contemporâneos já partiram para a eternidade. Alguns que pareciam mais fortes, mais saudáveis, mais prósperos, já não estão entre nós. Mas você permanece. E isso, meu querido irmão, não é acaso. É propósito divino operando em sua vida de maneira sobrenatural. A palavra de Deus nos ensina em Salmos 139:16 que os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Cada dia de sua vida foi cuidadosamente planejado pelo Criador antes mesmo de você nascer. Spurgeon pregava com fervor sobre a soberania divina em nossas vidas. Ele entendia que nada acontece por acaso no reino de Deus. Se você está vivo hoje, se seu coração ainda pulsa, se seus pulmões ainda respiram, é porque o Senhor tem planos específicos para você que ainda não foram cumpridos completamente. Este grande pregador enfrentou suas próprias batalhas com a idade e as limitações físicas. Sofreu de depressão, enfrentou doenças. Passou por momentos em que questionou seu próprio valor e utilidade. Mas mesmo assim, continuou pregando, continuou servindo, porque compreendeu uma verdade fundamental. Enquanto há vida, há propósito divino. Spurgeon vivia dizendo que cada dia concedido por Deus é uma página em branco, onde podemos escrever uma nova história de fé. Mesmo quando seu corpo estava fraco, mesmo quando as dores físicas o atormentavam, ele sabia que sua existência tinha significado eterno. E isso se aplica diretamente à sua vida hoje. Talvez você se sinta cansado, talvez ache que já deu sua contribuição ao mundo. Talvez pense que os melhores anos ficaram para trás. Mas o Deus que conhecemos através das Escrituras não pensa assim. Ele vê potencial onde nós vemos limitações. Ele vê oportunidades onde nós vemos obstáculos. A longevidade não é apenas uma bênção biológica, é uma demonstração da fidelidade de Deus. Cada ano adicional de vida é uma nova chance de conhecê-lo mais profundamente, de servi-lo com maior sabedoria, de abençoar outros com a experiência adquirida através dos anos. Quando observamos a sociedade atual, vemos uma cultura que despreza o envelhecimento, que vê as rugas como sinais de derrota e os cabelos brancos como símbolos de irrelevância. Mas essa perspectiva está completamente contrária aos ensinamentos bíblicos. As Escrituras nos mostram que a idade é coroada de honra quando vivida em retidão. Em Provérbios 16:31 lemos: coroa de honra são as cãs, achando-se no caminho da justiça. Suas cãs, suas marcas do tempo, suas experiências acumuladas não são sinais de decadência, mas medalhas de honra conquistadas através de anos de fidelidade e perseverança. O mundo pode tentar convencê-lo de que você já passou do seu tempo, que sua relevância diminuiu, que suas melhores contribuições já foram dadas. Mas isso é mentira do inimigo. Deus não tem data de validade para seus filhos. Ele não estabelece prazo de aposentadoria para aqueles que o servem com sinceridade. Olhe ao seu redor e verá que Deus usa pessoas de todas as idades para cumprir seus propósitos. Moisés tinha 80 anos quando foi chamado para libertar Israel do Egito. Ana tinha idade avançada quando serviu no templo e reconheceu o menino Jesus como o Salvador. A idade, aos olhos de Deus, não é limitação, mas qualificação. Abraão recebeu a promessa do filho quando já era idoso. Sara concebeu quando isso parecia humanamente impossível. Caleb
Aos 85 anos, pediu a montanha mais difícil para conquistar. Estes exemplos nos mostram que Deus não tem pressa em nos aposentar de seus planos. O próprio Spurgeon costumava dizer que a experiência é o melhor professor depois das Escrituras. Cada dificuldade que você enfrentou, cada perda que suportou, cada vitória que alcançou, tudo isso se tornou parte do seu arsenal espiritual. Você possui tesouros de sabedoria que as gerações mais jovens ainda não descobriram. Pense em quantas tempestades você já atravessou. Quantas vezes pensou que não conseguiria continuar, mas Deus o sustentou. Quantas portas se fecharam para que outras melhores se abrissem. Quantas vezes o Senhor transformou suas lágrimas em alegria, suas perdas em ganhos espirituais. Tudo isso não foi em vão. Cada experiência foi cuidadosamente permitida pelo Pai Celestial para moldar seu caráter, fortalecer sua fé e prepará-lo para os propósitos que ainda estão por vir. Você não chegou até aqui por acaso. Seu coração ainda bate porque há missões a cumprir, pessoas a tocar, testemunhos a dar. Há gerações mais novas que precisam da sua sabedoria, da sua experiência, do seu exemplo de fidelidade. Há orações que ainda precisam ser feitas por você. Há bênçãos que ainda precisam ser derramadas através de sua vida. Quantas vezes você já viu Deus usar sua experiência para aconselhar alguém em crise? Quantas vezes suas palavras de encorajamento foram exatamente o que alguém precisava ouvir? Isso não é coincidência. É Deus usando os anos de sua vida como ferramentas para abençoar outros. Você carrega em si histórias de vitória que podem inspirar outros a não desistirem. Você possui uma compreensão da fidelidade de Deus que só pode ser adquirida através de décadas de caminhada com Ele. Isso é um tesouro que não pode ser desperdiçado. Em Jó 12:12 lemos: com os idosos está a sabedoria, e na longevidade o entendimento. Sua idade não é um fardo, é uma bênção. Sua experiência não é peso morto. É capital espiritual valioso que Deus quer usar para abençoar esta geração. Se você chegou até aqui, até este momento, lendo ou ouvindo estas palavras, saiba que não é coincidência. O próprio Espírito Santo o trouxe até esta mensagem porque há algo específico que Ele quer falar ao seu coração hoje. Há propósitos divinos esperando por você. Inscreva-se no canal para receber mais mensagens que irão fortalecer sua caminhada espiritual. E não se esqueça de adquirir nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, disponível no primeiro comentário fixado. Este material foi preparado especialmente para pessoas como você, que desejam aprofundar sua relação com o Criador. Há uma verdade profunda que muitos cristãos não compreendem completamente. Deus preserva nossa vida não apenas por misericórdia, mas por necessidade do seu reino. Você não é apenas um sobrevivente. Você é um escolhido que foi mantido vivo para cumprir propósitos eternos específicos. Quando observamos as Escrituras, descobrimos que Deus tem o controle absoluto sobre a duração de nossas vidas. Em Salmos 31:15, Davi declara: os meus tempos estão nas tuas mãos. Isso significa que cada batimento do seu coração, cada respiração que você toma, está sob a supervisão direta do Altíssimo. Pense por um momento nas vezes em que você esteve próximo da morte. Talvez tenha sido uma doença grave, um acidente, uma cirurgia complicada. Em cada uma dessas ocasiões, havia uma escolha divina sendo feita. Deus pesou na balança da eternidade e decidiu: ainda não é a hora. Este filho meu ainda tem trabalho a fazer na terra. Isso não é sentimentalismo barato ou pensamento positivo vazio. É uma realidade espiritual poderosa, que deve transformar completamente a maneira como você enxerga cada novo dia. Você não acordou esta manhã por acaso. Você não chegou até esta idade por sorte. Há uma mão soberana guiando cada momento de sua existência. A preservação da vida é uma das demonstrações mais claras do amor ativo de Deus. Ele não é um Deus distante que criou o mundo e depois se afastou para observar de longe. Ele é um Pai envolvido, presente, ativamente sustentando a vida daqueles que lhe pertencem. Em Atos 17:28, Paulo nos lembra que nele vivemos, nos movemos e existimos. Sua vida não é mantida por sua própria força ou sabedoria. Não são os remédios, os médicos ou os cuidados de saúde que verdadeiramente o mantêm vivo.
Estes são apenas instrumentos nas mãos do grande médico. Quantas noites você dormiu sem pensar se acordaria no dia seguinte? Quantas vezes seu coração bateu automaticamente sem que você precisasse lembrá-lo de fazê-lo? Isso é a graça preservadora de Deus, em ação constante em sua vida. Mas aqui está o ponto crucial que muitos perdem. Deus não preserva a nossa vida apenas para que possamos desfrutar de mais anos na Terra. Ele nos mantém vivos, porque há aspectos específicos do seu plano que ainda precisam ser cumpridos através de nós. Você já parou para pensar que talvez haja alguém que ainda precisa ouvir seu testemunho? Alguém que só você pode alcançar com o Evangelho? Uma pessoa em sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança, que Deus quer tocar através da sua vida e do seu exemplo? A Bíblia nos conta em Esther 4,14 sobre a possibilidade de termos chegado ao reino para um tempo como este. Essa frase poderosa sugere que nossa existência atual, neste momento específico da história, não é coincidência, mas providência divina. Você está vivo em 2025 por uma razão específica. Não por acaso você atravessou todas as décadas anteriores para estar exatamente aqui, exatamente agora. Deus o preservou através de todas as mudanças sociais, todas as transformações tecnológicas, todos os desafios geracionais, porque Ele precisa de você neste momento específico. Talvez você seja o elo entre gerações em sua família. Talvez seja você quem carrega a história da fé que precisa ser transmitida aos mais novos. Talvez seja a sua voz de experiência que alguém precisa ouvir para tomar uma decisão importante sobre eternidade. Deus não desperdiça recursos. Ele não mantém pessoas vivas sem propósito. Se você ainda está respirando, é porque há algo importante que Ele quer realizar através de você. Pode ser algo grande aos olhos do mundo, ou pode ser algo que pareça pequeno, mas que terá impacto eterno. Lembre-se da viúva que deu 2 moedas pequenas no templo. Aos olhos humanos, era uma contribuição insignificante, mas Jesus a destacou como exemplo de generosidade que ecoaria através dos séculos. Às vezes, as coisas mais importantes que fazemos parecem as mais simples. Sua oração por um neto pode ser o que o protege de decisões erradas. Sua palavra de encorajamento a um vizinho pode ser o que o impede de desistir da vida. Seu testemunho silencioso de fidelidade pode ser o que convence alguém de que vale a pena seguir a Cristo. Em 2 Coríntios 4, Paulo escreve que Deus nos consola em toda a nossa tribulação para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Suas experiências de dor foram transformadas em ministério de consolação. Cada dificuldade que você superou se tornou uma ferramenta nas mãos de Deus para ajudar outros que estão passando por situações semelhantes. Cada vitória que você alcançou se tornou um testemunho do poder de Deus, que pode inspirar outros a perseverarem. Você não é apenas um beneficiário da graça de Deus, você é um canal através do qual essa graça flui para outros. Sua vida preservada é um investimento divino que ainda está gerando frutos para o reino dos céus. Portanto, pare de se perguntar por que você ainda está aqui. Comece a perguntar: Senhor, o que Tu queres fazer através de mim hoje? Essa mudança de perspectiva transformará completamente sua visão sobre o propósito de sua existência. Há uma batalha silenciosa que acontece na mente de todo cristão que já passou dos 35 anos. É a batalha contra o sentimento de irrelevância, contra a mentira de que os melhores dias ficaram para trás. Mas preciso lhe dizer uma verdade que pode mudar completamente sua perspectiva sobre esta fase da vida. O inimigo de nossas almas tem uma estratégia específica para pessoas da sua idade. Ele sussurra mentiras sobre sua inutilidade, sobre como você perdeu seu tempo de maior impacto, sobre como as gerações mais novas são mais importantes para o reino de Deus. Mas essas são mentiras devastadoras que precisam ser expostas pela luz da verdade bíblica. Em Isaías 46:4, Deus declara: Até a velhice eu sou o mesmo, e até aos cabelos brancos eu vos carregarei. Já vos fiz e vos levarei, sim, vos carregarei e vos salvarei. Observe a promessa. Deus não apenas nos acompanha até a velhice, Ele nos carrega. Isso significa suporte ativo, cuidado intencional, preservação proposital.
O Senhor não está contando os dias para se livrar de você. Ele não está esperando ansiosamente para promover você para o céu, porque você se tornou um fardo na terra. Pelo contrário, cada ano adicional de vida é uma nova ferramenta que Ele coloca em suas mãos para cumprir seus propósitos. Pense em como Deus usa a maturidade de maneiras que a juventude simplesmente não consegue oferecer. Um jovem pode ter energia e entusiasmo, mas você tem algo que não pode ser comprado ou ensinado: experiência testada. Você conhece Deus de uma maneira que apenas décadas de relacionamento podem proporcionar. Quando você ora, não é apenas com palavras bonitas ou fé teórica. Você ora com o conhecimento profundo de quem Deus é, baseado em anos de relacionamento real com Ele. Suas orações têm peso porque foram forjadas nas fornalhas da experiência, testadas nos vales da dificuldade, confirmadas nos montes da vitória. Há uma autoridade espiritual que vem apenas com a idade e a experiência. Quando você fala sobre a fidelidade de Deus, não está repetindo algo que aprendeu em um livro. Você está compartilhando algo que viveu, que experimentou, que provou ser verdadeiro em sua própria vida. Em 1 Timóteo 5:1, Paulo instrui que os anciãos devem ser tratados como pais. Isso não é apenas uma questão de cortesia social, mas reconhecimento de uma posição espiritual importante. Você ocupa um lugar de honra na família de Deus que não pode ser ocupado por alguém mais jovem. As gerações mais novas podem aprender teologia em seminários, podem memorizar versículos bíblicos, podem até pregar com eloquência, mas elas não podem aprender em livros o que você aprendeu vivendo. Elas não podem ensinar sobre a fidelidade de Deus através das décadas porque ainda não as viveram. Você carrega em si histórias de como Deus proveu em tempos de escassez. Você sabe como Ele cura porque ouviu fazê-lo. Você conhece seu consolo porque o sentiu nos momentos mais escuros. Você experimentou sua orientação porque seguiu sua voz através de decisões difíceis. Essa riqueza de experiência não é apenas para seu benefício pessoal. É um tesouro que Deus quer usar para abençoar outros. É por isso que Tito 2:3-4 instrui as mulheres mais velhas a ensinarem as mais novas. Não é sugestão, é mandamento divino. Deus estabeleceu um sistema onde a experiência é transmitida através das gerações. O diabo quer que você acredite que sua época passou, que você é um dinossauro espiritual em um mundo moderno. Mas a verdade é exatamente o oposto. Em um mundo que muda constantemente, em uma geração que busca respostas instantâneas para problemas complexos, sua perspectiva de longo prazo é mais valiosa do que nunca. Você viu modismos espirituais virem e irem. Você testemunhou movimentos que prometiam revolucionar a igreja e depois desapareceram. Você aprendeu a distinguir entre o que é eterno e o que é temporal. Essa sabedoria é um presente precioso para uma geração que às vezes confunde novidade com verdade. Em Jó 32:7 lemos: dizia eu, falem os dias, e a multidão de anos ensine a sabedoria. Seus dias falaram, seus anos ensinaram. A sabedoria que você adquiriu não é apenas conhecimento acumulado, é entendimento testado pela vida real. Quando você aconselha alguém sobre casamento, você não está repetindo teoria. Você fala a partir de anos de experiência, dos altos e baixos, dos desafios superados, das lições aprendidas. Quando você fala sobre criação de filhos, suas palavras carregam o peso da experiência real. Há uma estabilidade em sua fé que só pode vir através do tempo. Você não está mais sendo balançado por todo o vento de doutrina. Você sabe no que crê e por que crê. Essa firmeza é um farol para outros que ainda estão navegando pelas tempestades da incerteza espiritual. Deus preservou sua vida não apenas para que você desfrute de mais dias, mas para que seja uma âncora espiritual para outros. Para que seja uma voz de razão em meio ao caos, um exemplo de perseverança em tempos de desistência, uma demonstração viva de que vale a pena seguir a Cristo por toda uma vida. Sua existência continuada é uma refutação viva às mentiras do mundo sobre a inutilidade da idade. Cada dia que você vive com propósito e fé é um testemunho de que Deus não abandona seus filhos, não importa quantos anos tenham passado. Portanto, rejeite as mentiras sobre sua irrelevância. Abrace a verdade sobre seu valor. Você não é um peso, você é um tesouro. Você não é descartável, você é indispensável. Sua vida preservada é evidência do amor contínuo de Deus e de sua
confiança em você. Existe um mistério divino que precisa ser revelado sobre por que Deus escolhe preservar certas vidas por décadas, enquanto outras são chamadas para casa mais cedo. Não é crueldade, não é injustiça, não é acaso. É uma estratégia celestial cuidadosamente planejada que reflete a sabedoria infinita do Criador. Quando olhamos para as Escrituras, descobrimos que Deus tem cronogramas específicos para cada um de seus filhos. Em Eclesiastes 3:1-2 lemos: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Observe que ambos os momentos são determinados por Deus, não pelo acaso ou pelas circunstâncias. Isso significa que você não está vivo hoje por coincidência. Você não chegou até esta idade porque foi mais esperto, mais cuidadoso ou mais sortudo que outros. Você está aqui porque há um propósito divino específico que ainda precisa ser cumprido através de sua vida. Há pessoas que Deus chama para casa cedo porque sua missão na Terra foi completada rapidamente. Como uma vela que queima intensamente, mas por pouco tempo. Elas cumpriram seu propósito em poucos anos. Mas você é diferente. Você é como uma árvore que Deus plantou para crescer lentamente, para dar frutos por muitas estações, para oferecer sombra e abrigo por décadas. Em Salmos 92, 12 e 14, encontramos esta promessa maravilhosa. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e verdejantes. Note que o texto fala especificamente sobre dar frutos na velhice. Isso contradiz completamente a mentalidade do mundo, que vê a idade como declínio e irrelevância. Nas economias divinas, a maturidade não é o fim da produtividade. É o início de um tipo diferente de frutificação. É quando você passa a produzir frutos de sabedoria, de experiência testada, de fé madura. Pense nas grandes árvores centenárias que você já viu. Elas não são admiradas apenas por sua idade, mas pela sua majestade, pela sombra generosa que oferecem, pela estabilidade que representam. Elas se tornaram pontos de referência, marcos na paisagem, símbolos de permanência em um mundo que muda constantemente. Você se tornou uma dessas árvores no reino de Deus. Sua vida longeva não é apenas uma bênção pessoal, é um presente para toda a comunidade de fé ao seu redor. Você oferece estabilidade espiritual em tempos turbulentos, sabedoria em meio à confusão, esperança baseada em experiência real. Há uma diferença fundamental entre longevidade e maturidade espiritual. Nem todos que vivem muito amadurecem espiritualmente, mas aqueles que fazem essa jornada se tornam tesouros preciosos no reino de Deus. Eles se tornam bibliotecas vivas de experiências com o Senhor. Em Deuteronômio 32, 7, Moisés exorta o povo: lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai e ele te mostrará. Aos teus anciãos, e eles te dirão. Você se tornou um desses anciãos, que as Escrituras instruem outros a consultarem. Sua longevidade é um tipo especial de ministério. É o ministério da presença constante, da disponibilidade contínua, do testemunho duradouro. Enquanto outros ministérios podem ser sazonais ou temporários, o seu é caracterizado pela consistência e pela perseverança. Quantas vezes você já foi procurado por alguém que precisava de conselho? Quantas vezes sua casa se tornou um refúgio para alguém em crise? Quantas vezes suas orações sustentaram alguém que estava prestes a desistir? Isso não acontece por acaso. Deus o posicionou estrategicamente como um ponto de apoio para outros. Há também uma dimensão profética em sua longevidade. Em uma cultura obcecada com a juventude e com o novo, sua existência continuada é uma declaração profética sobre os valores do reino de Deus. Você demonstra que há beleza na maturidade, sabedoria na experiência, valor na persistência. Em 1 Reis 12, 6 e 8, vemos a diferença entre o conselho dos anciãos e o conselho dos jovens. Roboão rejeitou a sabedoria dos anciãos que haviam servido com seu pai Salomão e seguiu o conselho imprudente dos jovens. O resultado foi desastroso para o reino. Esta história nos mostra o valor inestimável da sabedoria madura. Você carrega em si
décadas de relacionamento com Deus. Você conhece seus caminhos, não apenas teoricamente, mas experimentalmente. Você sabe como ele trabalha, porque o viu trabalhar. Você confia em sua fidelidade, porque a experimentou repetidas vezes. Essa intimidade com Deus que vem através dos anos é algo que não pode ser fabricado ou acelerado. É como um vinho que precisa envelhecer para atingir sua plenitude. Sua caminhada espiritual atingiu uma maturidade que só o tempo pode produzir. Há orações que você pode fazer hoje que têm um peso diferente das orações que fazia há 20 anos. Não porque Deus mudou, mas porque você mudou. Sua compreensão de quem Ele é se aprofundou, sua confiança em seu caráter se solidificou, sua capacidade de discernir. Sua voz se aguçou. Deus preservou sua vida porque Ele sabia que você chegaria a este ponto de maturidade espiritual. Ele viu o potencial que havia em você e investiu décadas de experiências para desenvolver esse potencial. Agora você é um instrumento afinado nas mãos do Mestre, pronto para ser usado de maneiras que só a maturidade permite. Sua longevidade não é um acidente biológico, é um investimento divino. Cada ano adicional de vida foi uma oportunidade para Deus moldar seu caráter, aprofundar sua fé, expandir sua compreensão. Agora Ele está pronto para colher os frutos desse investimento de longo prazo. Portanto, não veja sua idade como uma limitação, veja como uma qualificação especial. Você não é velho demais para ser usado por Deus. Você finalmente está maduro o suficiente para ser usado de maneiras que a juventude não permite. Há uma dimensão da preservação divina que poucos cristãos compreendem completamente. Você foi mantido vivo não apenas para seu próprio benefício espiritual, mas para ser uma ponte entre gerações, um guardião de verdades eternas em um mundo que constantemente tenta reescrever a história de Deus. Pense por um momento na responsabilidade sagrada que repousa sobre seus ombros. Você é uma biblioteca viva da fidelidade de Deus. Cada experiência que viveu, cada oração respondida que testemunhou, cada milagre que presenciou, tudo isso se tornou parte de um arquivo divino que não pode ser perdido. Em Salmo 78:4, encontramos esta instrução poderosa: não as encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Você se tornou o portador dessas histórias, o guardião desses testemunhos, o preservador dessas memórias sagradas. As gerações mais jovens vivem em um mundo de informação instantânea, mas às vezes carecem de sabedoria processada. Elas têm acesso a milhares de sermões online, mas podem nunca ter conversado com alguém que viveu décadas caminhando com Deus. Você oferece algo que a tecnologia não pode fornecer: experiência autêntica. Há uma diferença fundamental entre conhecer sobre Deus e conhecer a Deus. As gerações mais novas podem conhecer muito sobre Ele através de livros, vídeos e conferências. Mas você o conhece através de décadas de relacionamento real, testado nas batalhas da vida, confirmado nos vales e nos montes da experiência humana. Quando você fala sobre a provisão de Deus, não está repetindo um conceito teológico. Você está compartilhando memórias reais de como Ele proveu quando não havia saída humana. Quando você testemunha sobre sua cura, está falando de algo que viu, tocou, experimentou pessoalmente. Em Deuteronômio 4:9, Moisés adverte: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças das coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Esta é uma responsabilidade sagrada que não pode ser negligenciada. Você foi preservado para ser uma testemunha ocular da fidelidade de Deus através das décadas. Você viu como Ele trabalha não apenas em momentos dramáticos, mas na rotina diária. Você aprendeu a reconhecer sua voz não apenas nos grandes eventos, mas nos sussurros do cotidiano. Há uma epidemia de ansiedade e depressão entre as gerações mais jovens, que pode ser parcialmente atribuída à falta de perspectiva histórica. Elas veem os problemas atuais como únicos e insurmontáveis, porque não têm a perspectiva de longo prazo que você possui. Você viveu através de crises que pareciam impossíveis de superar. Você testemunhou momentos em que parecia que o mundo estava acabando,
mas Deus trouxe restauração e renovação. Essa perspectiva histórica é um antídoto poderoso contra o desespero que caracteriza nossos tempos. Sua longevidade lhe deu algo precioso, a capacidade de ver padrões nos caminhos de Deus. Você percebe como ele frequentemente trabalha de maneiras similares, como seus princípios permanecem consistentes mesmo quando as circunstâncias mudam. Essa percepção de padrões divinos é invaluável. Em Isaías 43:9, Deus convoca testemunhas para seus feitos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas passadas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem, e para que se ouça e se diga, verdade é. Você é uma dessas testemunhas. Cada domingo que você se senta na igreja, cada oração que faz, cada testemunho que compartilha, você está cumprindo esse papel de testemunha. Sua simples presença é uma declaração de que vale a pena seguir a Deus por toda uma vida. Há jovens ao seu redor que estão lutando com dúvidas sobre a relevância da fé em um mundo moderno. Eles se perguntam se os princípios bíblicos ainda funcionam, se Deus ainda está ativo, se vale a pena investir uma vida inteira seguindo a Cristo. Você é a resposta viva para essas perguntas. Sua existência continuada é uma refutação das filosofias que promovem o desespero e a desesperança. Você demonstra que é possível viver uma vida cheia de propósito e significado, seguindo os caminhos de Deus. Você prova que a fé não é apenas para os ingênuos, mas para os sábios. Há também uma dimensão intercessória em sua longevidade. Suas orações carregam o peso de décadas de relacionamento com Deus. Quando você ora por seus filhos, netos, pela igreja, pela nação, suas orações têm uma autoridade que vem da intimidade desenvolvida ao longo do tempo. Em Tiago 5,16, lemos que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Sua justiça não é apenas posicional em Cristo, mas também experiencial através de anos de caminhada fiel. Suas orações têm poder porque foram forjadas na fornalha da experiência real com Deus. Deus preservou sua vida porque Ele sabia que você se tornaria um intercessor experiente, alguém que conhece tanto o coração humano quanto o coração divino. Alguém que pode orar com sabedoria, discernimento e autoridade espiritual. Há batalhas espirituais sendo travadas ao seu redor, que só podem ser vencidas através da oração de alguém que conhece profundamente os caminhos de Deus. Há fortalezas do inimigo que precisam ser derrubadas por alguém que tem experiência em guerra espiritual. Sua idade não o desqualifica para o serviço espiritual ativo, ela o qualifica para um tipo especial de ministério. Um ministério de sabedoria, de perspectiva, de oração poderosa, de testemunho autêntico. Portanto, compreenda que sua preservação não é apenas sobre você. É sobre as gerações que precisam do seu testemunho, da sua sabedoria, das suas orações. Você foi mantido vivo para ser uma bênção para outros, uma fonte de encorajamento, um exemplo vivo de fidelidade. Não desperdice esse chamado sagrado, achando que seus melhores dias ficaram para trás. Seus dias mais importantes podem estar justamente à sua frente, quando você abraça completamente seu papel como uma testemunha preservada da fidelidade de Deus. Chegamos agora ao ponto mais transformador de nossa reflexão. Como viver de forma intencional, sabendo que Deus preservou sua vida para propósitos específicos. Não basta apenas entender que você foi mantido vivo por razões divinas, é preciso alinhar cada dia restante com esses propósitos eternos. A primeira verdade que precisa ser estabelecida em seu coração é esta: cada manhã que você desperta é um novo convite de Deus para participar de seus planos. Em Lamentações 3:22-23 lemos: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Isso significa que sua vida não está apenas sendo preservada, ela está sendo renovada diariamente. Deus não está simplesmente mantendo você funcionando como uma máquina velha. Ele está infundindo nova energia, novo propósito, novas oportunidades a cada dia que passa. Muitos cristãos maduros caem na armadilha de viver no modo de sobrevivência, apenas existindo sem direção clara.
Eles acordam, cumprem suas rotinas e se deitam sem nunca perguntarem: Senhor, como tu queres usar este dia específico para teus propósitos? Esta é uma tragédia espiritual que desperdiça o investimento divino. Em Efésios 2:10, Paulo nos lembra que somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Note que as boas obras foram preparadas por Deus. Elas já existem, esperando por você. Sua responsabilidade é descobri-las e andar nelas. Isso muda completamente a perspectiva sobre seus dias. Você não acorda para um dia vazio, que precisa ser preenchido com atividades aleatórias. Você desperta para um dia que já foi preparado por Deus, com oportunidades específicas para cumprir seus propósitos através de sua vida. A pergunta não é: o que vou fazer hoje? A pergunta correta é: Senhor, o que tu já preparaste para mim fazer hoje? Esta mudança de mentalidade transforma uma existência passiva em uma vida de aventura espiritual ativa. Há pessoas ao seu redor que estão esperando por uma palavra de encorajamento que só você pode dar. Há situações que precisam de sua experiência, de sua sabedoria, de sua perspectiva madura. Há orações que precisam ser feitas por alguém que conhece intimamente o coração de Deus. Em Romanos 8:28, aprendemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Isso inclui todas as experiências de sua vida, tanto as dolorosas quanto as alegres. Nada foi desperdiçado. Tudo se tornou parte do seu equipamento ministerial. Suas lutas passadas se tornaram sua credibilidade para ministrar a outros que enfrentam lutas similares. Suas vitórias se tornaram testemunhos que podem inspirar outros a perseverarem. Suas perdas se tornaram fontes de compaixão e compreensão. Deus transformou tudo em ferramentas úteis para seu reino. Agora é o momento de usar conscientemente essas ferramentas. É hora de parar de ver suas experiências como apenas memórias pessoais e começar a vê-las como recursos ministeriais que Deus quer usar através de você para tocar outras vidas. Talvez você tenha passado por um divórcio difícil e agora pode ajudar outros que estão atravessando a mesma dor. Talvez tenha perdido um filho e pode oferecer consolo a outros pais enlutados. Talvez tenha superado uma doença grave e pode encorajar outros que estão lutando pela cura. Em 2 Coríntios 1:3-4, Paulo escreve: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Suas consolações não foram apenas para seu benefício pessoal. Elas foram investimentos divinos para que você se tornasse um consolador para outros. Cada lágrima que Deus enxugou do seu rosto se tornou sabedoria para enxugar as lágrimas de outros. A vida intencional também significa deixar um legado espiritual deliberado. Não um legado que acontece por acaso, mas um legado conscientemente construído através de escolhas intencionais sobre como você investe seu tempo, suas palavras, sua influência. Que tipo de memórias você está criando para seus filhos e netos? Que tipo de exemplo você está deixando? Que histórias sobre a fidelidade de Deus eles contarão sobre você depois que você partir? Estas não são perguntas que devem ser deixadas ao acaso. Em Salmo 71:18, há uma oração poderosa. Não me desampares, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, até que anuncie a tua força a esta geração e o teu poder a todos os que hão de vir. Esta deve ser a oração de todo cristão maduro. Sua responsabilidade é anunciar a força de Deus à próxima geração, não apenas através de palavras, mas através de uma vida que demonstra que vale a pena seguir a Cristo por décadas, através de escolhas que mostram que os princípios bíblicos realmente funcionam na vida real. Há uma urgência santa que deve caracterizar seus dias restantes. Não uma ansiedade neurótica, mas uma consciência clara de que o tempo é precioso e deve ser usado sabiamente. Cada dia é uma oportunidade que não voltará. Cada conversa é uma chance de semear eternidade no coração de alguém. Em João 9:4, Jesus disse: Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Se Cristo vivia com essa consciência da brevidade do tempo, quanto mais nós devemos viver assim.
Isso não significa viver sob pressão constante, mas viver com propósito constante. Acordar cada dia perguntando: Senhor, como posso ser útil ao teu reino hoje? Terminar cada dia refletindo: como usei as oportunidades que tu me deste hoje? Portanto, pare de viver como se fosse um aposentado do reino de Deus. Você não está na reserva, você está em serviço ativo. Não está no banco de suplentes, você está em campo. Deus preservou sua vida, porque ainda há trabalho importante a ser feito através de você. Queridos irmãos, chegamos ao final desta jornada de reflexão, mas na verdade, estamos apenas no começo de uma nova perspectiva sobre o valor de sua vida preservada. Se estas palavras tocaram seu coração, se o Espírito Santo confirmou em seu interior que você ainda tem propósitos a cumprir, então esta mensagem alcançou seu objetivo. Não deixe que este momento de inspiração se perca na rotina dos próximos dias. Tome uma decisão hoje. Você viverá o resto de seus dias sabendo que cada respiração é um presente de Deus com propósito eterno. Agradeço profundamente por você ter dedicado este tempo para ouvir o que o Senhor queria falar ao seu coração. Sua atenção e abertura são presentes preciosos. Se esta mensagem abençoou sua vida, por favor, abençoe outros inscrevendo-se no canal, curtindo este vídeo e compartilhando nos comentários como Deus tem falado com você. Não se esqueça de adquirir nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus no primeiro comentário fixado. Continue conosco assistindo aos próximos vídeos que aparecerão em sua tela, pois há muito mais que Deus quer revelar sobre seus propósitos para a sua vida. Que o Senhor o abençoe ricamente e use cada dia de sua vida preservada para sua glória. Até o próximo encontro!